Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro. No último vídeo a gente começou uma prova da RBO. Começamos pela matéria de português. É a prova da Prefeitura de Porto Ferreira, de 2012. E a gente está fazendo as questões dessa prova para ter uma ideia de como que é a banca RBO. Hoje a gente já vai para a parte de contabilidade. Lembrando que a gente está fazendo pensando no concurso do ISS-BH. Então hoje a gente vai fazer as questões de contabilidade e depois o que restou da prova, que é um mesclado de direito administrativo, financeiro, tributário e constitucional. Então vamos. A primeira questão de contabilidade é a questão 33 da prova. Aí a gente não vai fazer na ordem, né, para a gente conseguir uma ordem de matéria, em vez da ordem das questões mesmo na prova. Questão 33. Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os passivos, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Então aqui a gente tem dois modos, né, de agir. O modo é um só, né, duas ações. Uma é adotar um valor menor quando for para o ativo e maior quando for para o passivo. Aí ele fala de onde que veio isso. O texto acima se consubstancia como princípio de larga utilização na contabilidade, como se verifica na resolução número 774, editada pelo CFC, e também se refere a um dos princípios na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000. Esse princípio ele é denominado, letra A, princípio da prudência, letra B, princípio do equilíbrio orçamentário, letra C, princípio da responsabilidade fiscal e letra D, princípio da transparência. Bom, esse método, né, esse jeito de registrar que você vai dar o menor valor para o ativo e o maior para o passivo, ele é o princípio da prudência. Por quê? Você vai dimensionar os seus bens e direitos, né, seu ativo, você vai dimensionar ele no menor valor possível e cabível, né, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas. Então você não vai inventar um valor menor, por assim dizer. Se você tem um ativo, vai classificar, você tem a possibilidade de classificar no valor menor e é válida essa alternativa, você escolhe o valor menor para o ativo. E para o passivo, se você tem como classificar ele num valor maior e é válido essa alternativa, você escolhe o valor maior. Então você está sempre, como se você estivesse sempre com o pé atrás. Você coloca o pior cenário possível e aí qualquer coisa que acontecer que não seja o pior cenário possível é lucro, é bom. Então é o princípio da prudência. Você vai dimensionar o ativo menor possível e o passivo maior possível, que aí você não tem surpresas depois, está sendo prudente. Então 33 já está pronta, letra A é o gabarito do 33. A próxima questão de contabilidade nessa prova foi a questão 35. A possibilidade de se reconhecer contabilmente determinada operação, independentemente da sua realização em moeda, é contabilmente conhecido como. Se a gente fosse... Vou dar a resposta de uma vez que para mim parece óbvio. É o regime de competência. Regime de competência é a nossa resposta. O que é o regime de competência? É o que está escrito ali. Você vai reconhecer uma operação sem a necessidade da transação dela no caixa. Então, quando você tem uma compra a prazo, quando você tem uma venda a prazo, quando você tem uma aquisição, você já sabe que ela vai acontecer, tem data certa, tem alguns elementos que te dá certeza de que vai acontecer, você já pode registrar, mesmo que ainda não tenha passado pelo caixa. Se você só registra o que passa pelo caixa quando passa pelo caixa, aí é letra A, regime de caixa. Quando você registra pela competência, a competência você pode imaginar que é o tempo da coisa acontecer. Por exemplo, se você tem uma conta de luz e nela está escrito um mês,
ela é daquela competência. Mês de maio, ela é da competência de maio. Mesmo que ela chegue para você em junho, você paga a luz da competência de maio em junho. Aí, em julho, você vai pagar de junho. Em agosto, é de julho. A competência é o tempo que você, o momento que você gastou, o período que você gastou aquela luz. E não necessariamente o dia que você vai pagar. Isso assemelharia a um regime de competência. Agora, uma coisa que você usa agora, paga agora, regime de caixa. Então, aqui já está certo, né? Mutação patrimonial, execução orçamentária não tem nada a ver nem com o enunciado, com nada aqui. Então, não faz sentido nem argumentar. Já poderia, né? No começo já da análise da questão, você já tiraria mutação e execução, porque não tem nada a ver com o enunciado. O enunciado quer saber se você sabe o que é regime de caixa e o que é regime de competência. Mais uma vez, regime de caixa é quando você lança de acordo com o que passa pelo caixa. Entrou no caixa agora, você lança agora. Saiu do caixa agora, você lança agora. E competência você já pode lançar mesmo que ainda não tenha passado no caixa. Você recebe uma conta, ela tem uma data lá para frente, mas você já sabe que nessa data lá na frente vai ter que pagar. Você já lança no seu registro contábil. Isso é um regime de competência, por exemplo. Então aqui a gente já tem nossa resposta, é letra C. Vamos para a próxima. A próxima de contabilidade é a questão 41. As empresas que realizam escrituração contábil simplificada são obrigadas à elaboração. Aí a gente completa com uma das alternativas, A, B, C e D. E aí continua. Facultada a confecção das demais demonstrações previstas na legislação societária. As empresas que realizam escrituração contábil simplificada são as empresas optantes pelo Simples, o Simples Nacional. Então, resumindo, né? As empresas optantes pelo Simples são obrigadas à elaboração de. E aí a gente tem que ir lá na lei do Simples. Essa lei está no nosso edital do ISS, mas ela está na parte de direito empresarial. Na lei 123 de 2006. É a lei do empresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte. E nela vai estar previsto, né, o Simples e vai estar falando desse assunto. E lá o que fala para a gente é que as empresas optantes pelo Simples, elas são obrigadas a fazer o balanço e a DRE. E a questão e a opção que vai dar para a gente, né, essa informação é a D. São obrigados a fazer balanço patrimonial e DRE. DRE é demonstração do resultado do exercício, onde entra todas as receitas, todas as despesas e te dá um final do resultado do exercício. E esse resultado ele entra para o balanço. O balanço vai te dar a foto daquele momento do final do ano. Geralmente, né? Quase todas as empresas do ativo, passivo, patrimônio líquido. Qual a situação da empresa. Então, elas são obrigadas, as empresas do Simples, ao balanço patrimonial e a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, letra D é o nosso gabarito da questão 41. Já está aqui. Eu tô achando a provinha da RBO fácil, tá? Ela é mais teórica, mas está bem fácil, assim. Tô achando. E acho que na do ISS eles vão dificultar um pouquinho. Imagino, né? Vamos para a próxima. A próxima é a 42. A 42 começa assim. Tem a função de registrar em conta específica os impostos e contribuições calculados sobre o valor da receita bruta, tais como Simples Nacional, ISS de substituição tributária, ICMS, ISS, PIS, COFINS, bem como o valor das devoluções de vendas, cancelamentos de serviços prestados e os abatimentos concedidos incondicionalmente. Podemos denominar a conta acima dentro de um plano de conta simplificado para empresas com atividade mistas de. Ele quer saber das contas, do plano de conta. Esses valores, né, de ISS, do ICMS, PIS, COFINS, isso é tudo despesa. Então aqui nas opções a gente tem letra A e letra D falando de despesa. B e C não está falando de despesa, está falando de receita. Então B e C já está fora.
B e C está fora. E aí a gente tem letra A, despesas diversas, e letra D, deduções da receita bruta. Não é despesas diversas porque não tem todas as outras despesas aqui como exemplo. Todas as despesas que ele colocou aqui no enunciado, que o avaliador colocou aqui no enunciado, são deduções da receita bruta. A maioria aqui é imposto, que sai da receita bruta. O que não é imposto aqui é o quê? Devolução de venda e cancelamentos e abatimentos. E tudo isso sai da receita de venda. Então são deduções da receita bruta. Vai ser a nossa resposta. Letra A também sai porque não tem outras despesas que não sejam essas. Não tem despesa administrativa. Então, letra A está fora. A resposta certa é a letra D. Nosso gabarito aqui, letra D. Vamos para a próxima. A próxima questão de contabilidade é a 43. Então vamos, 43. Sob o ponto de vista legal e contábil, respectivamente, quais os livros mais importantes? Bom, o gabarito da 43 é letra C. Os livros mais importantes são o Diário e o Razão. No livro Diário, a gente tem um lançamento cronológico de todas as operações que acontecem na empresa ou na entidade, e o livro Razão ele dá um detalhamento maior ao livro Diário. E se a gente, mesmo que a gente não soubesse isso, mas o que a gente poderia pensar? O livro Caixa, se tiver um livro Caixa, está muito específico, está muito focado numa conta só na conta Caixa. Isso não seria relevante para a empresa, para demonstrar, para ser obrigado para ser considerado como o livro mais importante, o livro Caixa, que pega uma conta só? Registro de duplicatas e contas correntes também está focando num grupo só, muito restrito. E aqui de novo a gente tem o Caixa, uma conta só. O Diário e Razão vai ser mais abrangente. Então já seria uma dica, né? Um jeito de achar a resposta certa. Mesmo que você não soubesse, seria um critério para separar as erradas. Então aqui o nosso gabarito da 43 é a letra C. Vamos para a 45 então. A 45 é de contabilidade pública. Qual conceito abaixo, extraído do balanço orçamentário, é o correto? A gente tem que lembrar que na contabilidade pública, primeiro a gente tem um orçamento, depois a gente tem a arrecadação da receita e depois a execução da despesa. Está bem resumido isso aqui. Mas se na empresarial, na contabilidade que a gente estuda mais comumente, você vai pensar em lançar uma compra, lançar uma venda, isso é para a empresa. Para a contabilidade pública, a gente tem um orçamento, aí tem a receita que é arrecadada dos impostos, que pode ficar acertado com o orçamento que foi feito antes, pode ficar abaixo, pode ficar acima. E aí, com essa receita arrecadada, que o governo, a prefeitura, o estado, vai executar essa receita fazendo as obras que tem que fazer, pagando as coisas que tem que pagar, pagando servidor, pagando comida, água e luz, de todos os serviços do serviço público. Então tem restaurante popular, escola e tal, sem mais delongas. Mesmo que você não saiba direito contabilidade pública, o básico é você saber. Primeiro, se tem um orçamento baseado nos anos anteriores, provavelmente, né? Depois, arrecada a receita dos impostos e usa essa receita dos impostos para executar a despesa. Então, vamos ler. Letra A. Déficit orçamentário. Receita executada menor que a despesa executada. Então, você tem uma receita. Aqui é o tipo gastou mais do que arrecadou. Isso encaixa em déficit? Sim. Déficit orçamentário? Provavelmente. Eu gosto da letra A. Vou pôr aqui, que eu acho que a A está certa. Agora vamos ver a B. Excesso de arrecadação. Aí está falando que é receita executada menor que a receita prevista. Receita executada é o que usou da receita que veio. Menor do que a prevista. Isso é um excesso de arrecadação? Não está falando. Está falando que executou menos do que o que foi previsto. Nem falou de arrecadação.
na definição. Então, letra B já está problemática. Economia orçamentária. Aí está falando que a despesa executada maior do que a despesa fixada. Então, ele executou mais do que o que estava fixado. Isso é economia? Não. Aí a gente tem um problema com essa palavra. Se executou mais do que estava... Se tivesse executado menos do que estava fixado, a gente poderia entender que foi uma economia. Mas então, não. Frustração de arrecadação. Aí ele está falando que a receita executada maior do que a receita prevista. Para mim, é uma frustração de arrecadação se o que foi arrecadado fosse menor do que tinha sido previsto no orçamento. Não é isso que está escrito aqui. Então, não encaixa aqui no frustração. Então, letra A é o gabarito, conferido no gabarito oficial. Letra A, questão 45. Então, letra A é o nosso gabarito. Sempre fica lindo, né? Vamos, então, para a próxima de contabilidade, 46. Quando a empresa liquida uma dívida e obtém um desconto, 2 pontos. Aí, o que acontece? Aí tem as opções A, B, C e D. Mas vamos pensar antes de olhar as opções. A empresa ela liquidou uma dívida. Se ela liquidou uma dívida, vamos desenhar um balanço aqui bem simplesinho. Aqui é o ativo, aqui é o passivo e aqui o PL. Se ela liquida uma dívida, sai recurso aqui do caixa, do ativo, para poder pagar aqui uma dívida. E ele obteve um desconto. Um desconto, a gente encara ele como se fosse uma receita. Você deixou de gastar, é como se você tivesse ganhado aquele dinheiro. Então a gente encara o desconto como uma receita. Aí vamos ver o que acontece, o que ele fala. Letra A. Ocorre a entrada de um ativo para a empresa. Já está ruim, porque ele está pagando, está saindo dinheiro do ativo, está saindo dinheiro do caixa. Então letra A já não dá. Aqui ele fala na B. Vamos para C. Ocorre uma saída de um ativo. Isso está legal, está certo. Que é proveniente de uma atividade rotineira. Aí eu já não sei. Liquidar uma dívida é rotineiro? Não sei. Então, a segunda parte está difícil. Letra D. Não afeta nem o ativo nem o passivo da empresa. Letra D está completamente errada. Pode ser que tenha resultados equivalentes, né? Vai sair do ativo, vai entrar no passivo, um mata-mata, mas que não afeta os dois. Então a gente já tirou A e D. Vamos para B. Ocorre a redução de um passivo que se reflete como um aumento do patrimônio líquido. Olha, eu estou mais inclinado para essa letra B. Por quê? No passivo, a gente tem aqui o razonete, no passivo as contas crescem a crédito. E aqui o dinheiro do caixa que saiu, ele saiu do caixa a crédito e ele vai entrar aqui no passivo, ele vai entrar aqui a débito. Ele sai a crédito do caixa, diminuindo o caixa, e ele entra a débito aqui no passivo, diminuindo o passivo. Então, aqui fala que tem uma redução no passivo. Isso aqui está certo, redução no passivo, está certo. Que se reflete como um aumento do patrimônio líquido. A redução do passivo em si, eu não encararia que ela é um aumento do patrimônio líquido. Mas esse desconto aqui, que a gente encara ele como uma receita, ele influencia no patrimônio líquido. Porque na hora que a gente fizer a apuração do resultado, a ARE, que parece muito com a DRE, mas aqui a ARE é um razonete grandão, que a gente colocar aqui todas as despesas, todas as receitas, essa receita aqui do desconto vai entrar. E o resultado final dessa conta aqui embaixo, tanto se der prejuízo aqui ou se der um lucro aqui, ele vai afetar o resultado do patrimônio líquido. Então, para mim a melhor alternativa aqui é a letra B. E conferida com gabarito, é a letra B sim. Gabarito da questão 46. Espero que tenha ficado claro, apesar da minha rabisqueira.
Então a nossa próxima questão de contabilidade já está acabando, falta só 3 agora. É a 48. Lembrando que a 47 a gente não vai fazer, porque é de previdenciário. Vamos então para 48. Questão 48. Duplicadas descontadas. Os encargos financeiros debitados pela instituição financeira devem ser contabilizados como? E aí a gente tem que completar ali, já que se tratam de, completa de novo, parece questão de português, né? Sendo creditadas no momento em que a despesa é incorrida, observando-se o. Então, duplicado descontado. O que é um duplicado descontado? A empresa tem vários, se eu falar créditos fica errado. Tem várias vendas a receber, por exemplo. E aí ela tem que esperar, geralmente existe um prazo de 1 mês. Para cada venda tem um prazo de 1 mês. Só que ela precisa daquele dinheiro agora. Então o que ela faz? Ela vende essa venda, esse valor que ela tinha para receber para o banco, e o banco vai adiantar esse valor para a empresa com desconto. Esse serviço que o banco está prestando, que é a duplicada descontada. A empresa vai pegar um direito que ela tinha, mas que era mais para frente, e vai entregar na mão do banco. E o banco vai dar o dinheiro para a empresa descontado algum juros, alguma taxa de serviço. Para isso a gente dá o nome de duplicatas descontadas. É um jeito da empresa adiantar um ativo que ela tinha para receber. Então agora a gente já sabe o que é. Os encargos financeiros debitados pela instituição financeira. Então está falando do que o banco vai cobrar. Isso que o banco vai cobrar deve ser contabilizado como? Aí, a letra A a gente já tira, porque a gente não vai pôr a definição de duplicadas descontadas, a gente não vai falar o termo duplicadas descontadas dentro da definição de duplicadas descontadas. A gente não usa o próprio termo dentro da sua definição. Então a letra A já sai por causa disso. O nome também não vai ser duplicados a receber. Então a gente já tira a P por causa disso. Então, C e D ainda consegue passar. O nome disso vai ser encargo financeiro. E como está igual na C e na D, a gente já sabe que é encargo financeiro a transcorrer. Então, C e D está no palio ainda. Devem ser contabilizados como encargos financeiros a transcorrer. Então já dá para começar a completar ali. Os encargos financeiros debitados pela instituição financeira devem ser contabilizados como? Aí a letra C e a D estão aqui, da serve. Encargos financeiros a transcorrer. Já que se tratam de despesa antecipada, igual na letra C, ou receita antecipada, igual na letra D. A gente está falando do encargo, né? O encargo financeiro. O encargo é uma despesa. Então daí a gente já tira a letra D. Não pode ser a letra D. Já não podia ser nem A nem B. Então os encargos financeiros a transcorrer, já que se tratam de despesas antecipadas, sendo debitados por ocasião do desconto e creditados no momento em que a despesa é incorrida, observando-se o regime de competência. Então, letra C, nosso gabarito. Essa ficou grande, né? Ficou um texto bem grandinho. Vamos então para a próxima, penúltima, que é a 49. Financiamentos que a empresa faz para aquisição de direitos do ativo permanente, vencíveis até o exercício seguinte, são classificados em letra A, ativo circulante, B, ativo permanente, investimentos, C, passivo exigível a longo prazo e D, passivo circulante. Vamos fazer de novo um desenho simples do do balanço patrimonial. A gente divide aqui no meio. Do lado de cá tem ativo, aqui tem passivo e PL.
que a gente tem que lembrar? As contas são em ordem de liquidez. Então aqui a gente primeiro tem ativo circulante, depois ativo não circulante. Mesma coisa com passivo. Passivo circulante e passivo não circulante. E aí o que acontece? Está falando de financiamento. Financiamento que a empresa faz para aquisição de direitos do ativo permanente. Para que é o financiamento? Nem importa. O que importa é que é financiamento até o exercício seguinte. São classificados. Mas a gente quer saber do financiamento. A gente não está classificando o que a gente comprou com financiamento. A gente está classificando o financiamento. Se a gente confunde com ativo, aí a questão sai toda errada. Com certeza vai ter uma opção para marcar. O financiamento é passivo. E aí o que ele fala? Vencível até o exercício seguinte. O exercício geralmente coincide com um ano. Então ele vai passar desse ano de dezembro, do mês de dezembro, vai virar para outro ano, mas ele fica dentro do próximo ano. Se ficou até o próximo exercício, não passa do próximo exercício, a gente ainda considera que é circulante. Então ele vai para o passivo circulante. Se ele passasse disso, vamos supor, nós estamos em 2022. Se ele passasse de 2023 para 2024, aí já era passivo não circulante. Então, nossa resposta aqui é sobre o financiamento. O financiamento ele não passou do exercício seguinte. Então, nossa resposta aqui é a letra D, passivo circulante. Só para não ter dúvida, letra D, nosso gabarito. E agora a gente vai para a última questão de contabilidade, que é a questão 50. A questão 50 foi a única questão mais prática, assim, que teve que pensar nos valores, nos lançamentos, débito e crédito. Foi menos teórico. Eu vou ler e depois colocar as alternativas aqui, senão vai ficar muito pequenininho. Questão 50. A forma correta de contabilizarmos impostos e contribuições de uma empresa que presta serviço de vigilância, em que são destacados na nota fiscal de serviço o imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, ISS e INSS, sendo o serviço pago à vista. Aí a gente tem o valor da nota, 5.000, valor do IR, 50, valor do PIS, COFINS e CSLL, 232,50, do ISS, 100 e do INSS, 550. Então, o que a gente tem que pensar para conseguir resolver? Primeiro, o dinheiro ele entra no caixa. Então, o caixa é ativo, ele cresce a débito. Então, a gente tem uma continha de caixa que cresce a débito. Débito faz ela crescer porque é uma conta do ativo. As outras contas são impostos, então são despesas. E despesa cresce a débito também. Aqui, ó. Despesa cresce a débito também. E o valor dessa nota, ela vai entrar para a empresa como uma receita. E receita, ao contrário da despesa, ela cresce a crédito. As receitas sempre vão ser crédito. Receita crédito, despesa débito. E aí, com isso, a gente já consegue eliminar algumas coisas. Olha só. O dinheiro ele não vai entrar no caixa, ele não tem que ser débito. Então aqui, ó, as alternativas estão todas assim. Todos os impostos, caixa e depois a receita de serviço. A receita de serviço é o valor inteiro da nota. Então aqui a gente já pode eliminar a C, porque colocou a receita de serviço menos do que 5.000. Então a C já está fora. O que mais que a gente pode fazer? O valor da nota era 5.000 e ainda tem as despesas dos impostos. Então o valor que vai entrar no caixa ele tem que ser menor do que 5.000. Teria que ser, né, menor do que 5.000. Então aqui está maior do que 5.000. Já está errado. Então letra D também
tá fora. Aqui não tem nenhum imposto por fora. Quando a gente vai mexer com mercadoria e indústria, tem o IPI, que é por fora. Mas é só ele, a princípio. Todos esses aqui estão dentro da nota. Então vamos para A e B. Nossa resposta vai estar por aqui. Olha só. Na A tem um erro muito, muito básico. Ele tem uma receita a débito. Receita, só existe receita a crédito. A débito você tem despesa. Receita não. Receita é sempre a crédito. Então esse débito em receita, isso aqui não existe. Então por causa disso, débito em receita, tá fora. Então o que sobra pra gente? Sobra a letra B. O que a letra B fala? Você teve um débito do INSS. Cadê minha caneta? Sumiu. Você tem um débito de cada imposto. Débito, débito, débito. Você tem o débito do que sobra. Então você pegou 5.000, que era o valor da nota. Tirou todos os impostos. E o que sobrou entrou para caixa. Tá aqui, ó. Entrou para a caixa 467,50. Se a gente somar esse com esse, com esse e esse, vai dar os 5.000. E tem a crédito a receita de serviço, que é a nota inteira. Então, se a gente estivesse fazendo uma apuração do resultado, uma ARE, a receita ia entrar aqui, as despesas todas aqui. Então a gente já tem a nossa resposta. Aqui está tudo certinho. Todas as despesas a débito. A entrada de dinheiro no caixa também a débito. E a receita a crédito. E os valores também batem, né? Se complementam. Então letra B é a nossa resposta correta. Então a gente termina aqui a parte de contabilidade. No próximo vídeo a gente faz as questões restantes, que é uma mistura de direito constitucional, administrativo, financeiro, tributário e finanças públicas. Até o próximo vídeo.